Estamos de volta com o Painel Cidadão. Retornando então com o Painel Cidadão, e conforme nós havíamos prometido no bloco anterior, vamos falar da questão dos precatórios. Parecia-se que havíamos encontrado um ponto de solução do conflito. Lei do engano. Foi criada a emenda, aumentando o prazo para que o poder público pudesse pagar as suas dívidas, e aí inclui-se servidores, outras pessoas que foram lesadas nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então, estendeu-se o prazo de precatórios para 15 anos. Quer dizer, deve-se 100, você vai receber, o devedor, o órgão devedor vai depositar lá em dezembro a quantia daquele ano. Em janeiro, fevereiro você recebe. Na prática, nada disso aconteceu. No primeiro ano, final de 2010, se depositou. E agora, as notícias que nós já temos aí nesse mês de fevereiro é que somente 10% dos órgãos públicos, União, estados e municípios, efetuaram o depósito em dezembro. O que nós vamos fazer com isso? Quer dizer, os governantes fazem o que querem com o dinheiro do povo. Os desembargadores levantam dinheiro da forma que querem. O simples mortal que tem para receber do poder público leva o calote. Precisa dar um basta nisso, Sakamoto. Nós precisamos achar um jeito nesse país de acabarmos com isso. O que você pensa disso? Olha, como você disse, os simples mortais morrem e não recebem do governo. É uma vergonha o Estado ter esse privilégio de nos pagar em 15 anos. Do contrário, não se admite que a gente negocie o precatório que tem, que pague o Estado também em 15 anos. Então, é um privilégio em desfavor da população. Lógico, o Estado não tem como pagar a dívida que vem de anos e anos de maus administradores, de ações de administração mal feitas que geraram inúmeras ações, fortunas, ações do povo, ações de funcionários públicos que foram muitas vezes prejudicados pela ação do seu empregador, do administrador público. Mas 15 anos é muito. É muito. É uma vergonha. Nós temos histórico aí de pessoas que ficaram 10, 15 anos para receber e agora, com a lei nova, tem notícias de pessoas que até já morreram. Quer dizer, aquilo que ele adquiriu em vida não pôde usufruir, que não deixa de ser uma coisa totalmente imoral nesse país, né? Agora a gente tem notícia do Estado de São Paulo que vão realizar leilões de precatórios. Quer dizer, vão criar deságios. Vão criar deságios e, lógico, o pequeno, coitadinho, que tem um valorzinho pequeno, não vai ter condição de ir lá participar. Não é verdade? Quem vai participar são os grandes credores do Estado que vão realmente, somente a eles interessa dar um deságio e receber o dinheiro. O povo, aquele que tem pouco para receber, ele necessita do valor integral. Não tem como dar desconto para o Estado. E nem que nesses leilões o que a gente imagina desde já é que participarão grandes grupos. Quer dizer, você vai trocar a dívida da mão do governo e vai para grandes grupos. É como se comprasse ações de uma grande companhia em bolsa de valores. E aí, o que vem depois? O que vem depois, só Deus sabe. Porque para o povo não tem nada de bom em relação aos precatórios, né? Talvez, a gente não sabe nas entrelinhas, mas temos que esperar para ver como vão ser esses leilões de precatórios. Mas entendemos que vai beneficiar somente os grandes credores. Por conta disso, eu tenho defendido uma tese, tenho falado em público, tenho falado nas tribunas que eu uso. Esse ano o povo tem valor, Sakamoto. Esse ano nós temos eleições nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Esse ano o povo tem valor. Eu gostaria de ver, e tenho defendido muito isso, como se gosta do Corinthians, como se gosta do Palmeiras, do Flamengo, da mulher desvairada na novela das 8, do Big Brother, da menina que transa no Big Brother.
Tudo isso é direito do cidadão, mas um direito o cidadão não exerce, que é a cidadania. Esse é o ano de exigir do seu candidato. Porque, na realidade, o voto não é um cheque em branco para ninguém. Não, não é. Exija do seu candidato agora. Você tem lutado muito nesse sentido de cidadania. Olha, o povo tem que não aprender a votar, né? Porque acho que a maioria sabe votar, mas precisa ter mais cuidado, escolher bem o candidato, verificar as propostas desse candidato, seja o candidato do executivo ou do legislativo, quais são as suas propostas, qual é a sua história de vida, quais são as lutas que ele já lutou, para ver se ele tem o perfil que você deseja. A maioria das vezes, ou algumas vezes, mas sempre existe, o cidadão fica decepcionado. Porque o candidato, quando pede o voto, ele faz 1000 promessas, se compromete. A hora que ele entra, é eleito, começa a tomar à frente os interesses pessoais dele, depois os interesses partidários e depois os interesses do povo. Então, muda-se a sequência da coisa. Seria uma saída o eleitor exigir dos seus candidatos que registrem as suas propostas em cartório? Eu acho que deveria não ter necessidade de registrar em cartório, mas seria interessante que cada candidato tivesse um plano da sua gestão ou qual seriam os principais, as frentes que ele estaria batalhando. Seu programa depois de eleito. Isso. Para que ele não se desviasse daquilo, ou se desviasse, a população mesmo, o eleitor, pudesse verificar o que aconteceu. Porque a gente vota, daqui 4 anos, daqui 3 anos o sujeito está lá, fazendo tudo diferente, mudou de lado, mudou a postura, e não é mais nada daquilo que a gente esperava. E buscando a reeleição. No próximo bloco, nós continuamos com esse bate-bola gostoso aqui com o Dr. Samuel Sakamoto. Não saia daí. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.